Olá, alunos. Meu nome é professora Cíntia e hoje nós vamos estudar sobre a história da catalogação. A história da catalogação ela é bastante densa, então, por esse motivo, nesta aula, nós vamos nos concentrar nos principais eventos. Vamos iniciar do período da Antiguidade até a Renascença. Da Antiguidade até a Renascença, os catálogos eram apenas inventários das coleções organizados em forma de códices. Isso porque todos os volumes que existiam na época eram exemplares únicos, ou seja, deveriam ser preservados contra perdas e danos. Por esse motivo, os acervos não eram de acesso público, as pessoas não tinham acesso irrestrito a esses acervos. E também não havia empréstimos e circulação. Já em 1389, nós temos o segundo evento importante na história da catalogação, que ocorre em Dover, na Inglaterra. A lista do convento de St. Martin foi o primeiro catálogo como entendemos atualmente. Ela continha o conteúdo de cada volume, além da análise das partes, que hoje nós chamamos de entradas analíticas. Essas entradas analíticas elas são muito importantes quando obras contêm pequenas obras dentro dela. Um exemplo disso são os discos, que contêm várias músicas diferentes, os periódicos, que têm os vários artigos, e livros, que têm capítulos de diferentes autores. Um outro evento importante ocorre de 1410 a 1412 em Berca, na Alemanha. O catálogo de Jean-Paul Ratnick foi o primeiro a usar remissivas, ou seja, entradas que remetiam a outras entradas, que poderiam ser similares em termos de autoria ou de assuntos, ou simplesmente duplicadas. Um outro evento importante já ocorre no século XV, quando Johann Tritten, bibliógrafo e bibliotecário alemão, faz a primeira bibliografia em ordem cronológica com índice alfabético de autores. Logo em seguida, na metade do século XVI, Konrad Gessner, bibliógrafo e naturalista suíço, constrói a primeira bibliografia em ordem de autor com índices de assuntos. Um outro período muito importante para a história da catalogação ocorre durante o Iluminismo, no século XVII. Haviam duas crenças nesse período, no Ocidente, que nós podemos conhecer e compreender completamente o nosso mundo e que devemos controlar e classificar o conhecimento através de enciclopédias e catálogos de bibliotecas. Se nós pensarmos na primeira crença, atualmente, é um trabalho hercúleo tentar fazê-lo, visto que o conhecimento cresceu exponencialmente nos últimos séculos. Quanto a controlar e classificar o conhecimento, nós podemos perceber que até hoje são usados enciclopédias e catálogos de bibliotecas. Mas esses dois instrumentos eles têm sido atualizados frente às novas tecnologias e hoje eles podem ser acessados pela web também. Já no século XVIII é que muda o objetivo do catálogo. Lembrem que o objetivo dele era apenas inventariar a coleção. No século XVIII, com o desenvolvimento da pesquisa científica e das atividades de estudo, houve um crescimento muito grande de bibliotecas por toda a Europa, e aí o catálogo passa a ser desenvolvido para servir como um instrumento de busca, como nós o conhecemos atualmente. Um outro período bastante interessante da história da catalogação ocorre durante a Revolução Francesa. Durante uma guerra, falta tudo. Tudo que você possa imaginar falta. E faltou papel para as bibliotecas fazerem os seus catálogos. Nesse sentido, eles começaram a usar cartas de baralho, que também ninguém estava jogando baralho, elas estavam sem uso, para registrar os livros da biblioteca. E foi nesse período que surge o catálogo de fichas, porque as pessoas perceberam que fazer catálogos em fichas era mais eficiente do que listagens, porque cada vez que chegava uma nova obra na biblioteca, essas listagens tinham que ser reescritas na sua totalidade para intercalar as obras na ordenação vigente do catálogo. No caso das fichas, você apenas registra um novo livro e intercala ela na ordenação. Isso facilita bastante. Então, os catálogos em fichas surgiram nesse período. É também nesse período que as bibliotecas que antes não eram de uso público passam a ser. Antes desse período, as bibliotecas ou eram de posse de nobres ou do clero.
Na Revolução Francesa, as bibliotecas dos nobres foram confiscadas e transformadas em bibliotecas de uso público. É quando surgem as primeiras bibliotecas públicas. É também nesse período, em 1791, que surge o primeiro código de catalogação, simples, curto e prático. Mas o período mais importante da história da catalogação é o final do século XIX. Foi quando surgiram os grandes teóricos da biblioteconomia. Tá? Ou seja, tem-se início a biblioteconomia como se conhece atualmente em termos de fundamento. Todos os grandes teóricos da área da classificação, da indexação, da catalogação surgiram nesse período, final do século XIX e início do século XX. Entre os teóricos da catalogação, nós podemos citar Anthony Panizzi, que desenvolveu 91 regras de catalogação para o Museu Britânico na Inglaterra, Charles Tewett, que desenvolveu o código para o Instituto Smithsonian nos Estados Unidos. É importante também citar que Charles Tewett foi o grande idealizador da catalogação cooperativa, como veremos no final dessa disciplina, e Karl Diatschko desenvolveu o código de catalogação alemão, ou seja, as instruções prussianas, e Charles Amy Cutter desenvolveu as regras para a construção de um catálogo dicionário. Além de outras coisas, Cutter também fez tabelas de classificação, números alfabetadores para autores, etc. Bem, nós podemos perceber no histórico da catalogação que a catalogação é o processo técnico do qual resulta o catálogo. Para a construção desse catálogo, ela precisa de normas e padrões internacionais para que ela possa ser construída adequadamente, para que esse catálogo possa ser construído adequadamente. Antigamente, ele tinha o formato de fichas. Hoje, nós podemos acessar o catálogo da maioria das grandes bibliotecas pela internet. Como eu falei, para que o catálogo ele tenha um padrão, é necessário normas. Tá? Atualmente, nós temos o ACR2, que é o Código Anglo-Americano de catalogação, na sua versão de 2002 revisada. Ele é composto de 2 volumes, parte 1 e parte 2. Nós temos a ISBD, que é uma regra de descrição bibliográfica internacional, um padrão, que surgiu junto com o ACR2, ele vem acompanhando ele por todo esse tempo. Tá? O ACR2 ele é mais adequado para a construção de catálogos e a ISBD ela se aplica melhor a bibliografias e bases de dados. Atualmente ela está na sua versão consolidada em consonância com a nova regra de catalogação que surgiu, o RDA, Resource Description and Access. O RDA, nos últimos anos, ele passará a substituir o ACR2, que para de ser atualizado. Nesse sentido, os catálogos eles são instrumentos de comunicação. E para ser um instrumento de comunicação eficiente, ele precisa adotar um código de catalogação internacional. Tá? Se nós pensarmos na teoria da comunicação, onde existe um emissor, um canal e um receptor, tá? Nós podemos dizer que o emissor é a biblioteca, é o acervo da biblioteca, é o catálogo da biblioteca. O catálogo seria o canal. É o canal pelo qual a biblioteca informa o usuário o que existe em seu acervo e como recuperar. E o receptor seria o usuário. Como em todo processo de comunicação existem ruídos, que é alguns eventos, algumas coisas que atrapalham essa comunicação. Atrapalham de uma forma que nem toda a mensagem do emissor consegue chegar adequadamente ao receptor. A falta de um código de catalogação, de um padrão na construção de catálogos, aumenta a existência de ruídos nesse canal de comunicação que é o catálogo. Por isso, o uso de um código é muito importante. O padrão é muito importante. Uma outra coisa muito importante que devemos lembrar é que o catálogo é um meio e não um fim. O usuário ou o público a que se destina deve ter o privilégio de ser convenientemente atendido. Então, é muito importante que o catalogador tenha em mente que ele pode e deve fazer adequações às regras para melhor atender os seus usuários. Neste sentido,
A norma RDA, ela é mais flexível que o ACR2, porque ela não traz os antigos níveis de descrição, que eu explicarei mais adiante. Tá? Ela define um núcleo básico de elementos para descrição que são obrigatórios para todas as bibliotecas, título, autor, local de publicação, coisas básicas mesmo, e todos os outros elementos ela joga em um campo de elementos opcionais. E aí cada biblioteca vai definir, numa política de catalogação, quais serão os elementos opcionais que serão obrigatórios para aquela unidade de informação. Isso vai facilitar demais para o bibliotecário adequar o catálogo à necessidade do seu usuário local. Assim, nós terminamos esta aula. Aqui nas referências eu cito algumas obras que vocês podem acessar para ter mais informações a respeito da história da biblioteconomia. Ok? Muito obrigado. Até a próxima aula.